a Yom Yom para o dia 2 de Shvat. Conta o Rebbe anterior. Meu pai, o Rebbe Rashab, quinto Rebbe de Chabad, Rav Shalom Dover, contou o Ma'amar Va'era Ushmi Hashem, que fala sobre o conceito de Lo Yidach Mimenu Nidach. Esse é um Ma'amar, um discurso hassídico que foi pronunciado originalmente pelo Alter Rebbe, pelo Rav Shneur Zalman, autor do Tânia. E isso na semana da Parashá de Va'era, que é a semana na qual se encontra no calendário a Yom Yom, enfim. Mas ele diz, há um Ma'amar, há um discurso hassídico que abre com as palavras iniciais da Parashá de Va'era, que fala sobre o conceito de Lo Yidach Mimenu Nidach. Nenhum deles será rejeitado. Esse conceito, esse é um versículo bíblico no Tanakh, mas que desse versículo nós aprendemos que não há caso perdido, que nenhuma alma se perderá, nenhuma pessoa se perderá, ninguém será rejeitado. No final das contas, sempre haverá a oportunidade e a chance de voltar a Deus, por mais que uma pessoa tenha se afastado, tenha se distanciado de Deus, do judaísmo, da espiritualidade. Nidach é afastado, distante, mas diz o versículo, uma profecia, Lo Yidach Mimenu Nidach, Deus não abrirá mão de ninguém, e não deixará nenhum, não afastará, não permitirá que nenhum afastado permaneça nesse afastamento, nessa distância. Não se trata de um Ma'amar impresso em Torah Or, ou seja, nós temos um Ma'amar, um discurso hassídico com essa mesma abertura no livro Torah Or, mas não é esse. Nos fala o Rebbe Rashab aqui no Yom Yom, é um outro Ma'amar, um outro discurso hassídico pronunciado num outro ano pelo Alter Rebbe, e esse Ma'amar era algo especial. Ele ganhou a denominação de Der Frumer Va'era, o Va'era religioso, entre aspas, porque se diz que quem escutava esse Ma'amar se tornava mais religioso. Era um Ma'amar, se tratava de um Ma'amar muito, muito forte, com palavras muito enfáticas, até diferente da abordagem hassídica habitual, ou seja, com palavras muito, muito fortes. Nós vamos ver que esse Ma'amar foi repetido algumas vezes pelo Alter Rebbe, diversas vezes, e nós vamos procurar entender isso também. E interessante que o nosso Rebbe, ele também recapitulou e recordou, pronunciou esse Ma'amar do Alter Rebbe por duas vezes. Em duas ocasiões, o nosso Rebbe também pronunciou esse Ma'amar. Esse Ma'amar, entre outras temáticas, ele tem no seu conteúdo, ele fala sobre o Galut, sobre o período de exílio e diáspora, onde no Galut existe dispersão, e não só dispersão física, geográfica, mas muitas vezes uma dispersão espiritual também, e que o nosso papel no Galut, e essa é a razão mística, o motivo principal, profundo, por que nós fomos dispersos, é elevar e resgatar faíscas perdidas, faíscas divinas que estão escondidas, estão ocultas por toda a parte do mundo e que muitas vezes tombaram num processo explicado na Kabbalah, o rompimento dos vasos, etc., tombaram nos lugares mais afastados, e não só mais afastados geograficamente, mas lugares mais baixos, afastados em termos espirituais. E que o nosso papel no Galut é encontrar e resgatar essas faíscas divinas. Por isso, ele nos diz que, na realidade, assim como existem essas faíscas que se encontram em lugares espirituais muito baixos, mas que elas estão esperando ser resgatadas, por tabela, ele no Ma'amar elabora esse assunto, que também se aprende que mesmo pessoas que se encontram num lugar muito baixo espiritual, pessoas que caíram espiritualmente até uma posição degradante, etc., que com seus pecados, suas falhas, se afastaram em demasia e feriram sua espiritualidade, prejudicaram sua alma, mas mesmo essas pessoas também podem ser redimidas, também podem e devem ser resgatadas, elas também podem
elevar as faíscas de Kedushá, de santidade, dos lugares que tombaram e caíram. Então, como esse mamar tem conotações, podemos dizer até dramáticas, né, que falam de forma impactante para todo e cada um, sem exceção, mesmo aqueles que estão muito afastados, etc. Por isso ele ficou chamado e conhecido como Vaerá. Vaerá é o nome da Parashá, a abertura do mamar, o Vaerá religioso. Né? O Alter Rebbe costumava repeti-lo, esse mamar, uma vez a cada 3 anos. E nós vamos ver em outras citações do Hayom Yom, isso também nos explica o significado mais profundo da recitação de um mamar por parte dos líderes espirituais sagrados, os grandes tzadikim, os rebes, que um mamar é uma revelação divina. Quando eles pronunciam mamar, significa trazer mais luz divina ao mundo, trazer mais energia divina ao mundo. E haviam certos mamarim que eles repetiam o mesmo mamar diversas vezes com o intuito de purificar o mundo, de elevar o mundo. Então, aquele mamar, seja pelo seu teor, pelo seu conteúdo, etc., tinha uma propriedade especial, um poder especial, e por isso, de quando em vez eles repetiam esse mesmo mamar, deve ser que o mundo estava precisando, naquele momento, que fosse dito. E o interessante é que o Alter Rebbe, esse mamar em particular, esse discurso racídico, ele costumava repetir uma vez a cada 3 anos. E toda vez repetia-o, praticamente palavra por palavra. Ele falava os mamarim, todos os Rebbes falavam os mamarim de cor e de cabeça, e o Alter Rebbe, quando repetia esse mamar, praticamente era igualzinho, se ele levava o tempo que levava, mas ele pronunciava, repetia palavra por palavra. Sobre isso falou o neto dele, disse o Tzemach Tzedek, por mais que era o mesmo mamar, e repetido palavra por palavra, mas afirmou o neto dele, cada vez era uma nova luz. Ele já tinha escutado uma vez ou várias vezes esse mamar, mas assim fala o seu neto, que mais tarde também seria sucessor, que cada vez que ele escutava esse mamar é como se fosse uma nova luz divina. Não era algo como o antigo, que ele já conhecia, mas ele sentia e percebia que havia aqui uma energia divina inédita que estava sendo revelada. Meu pai disse, assim fala o Rebbe Maharash sobre o seu pai, o Tzemach Tzedek, meu pai disse, luz é sempre a mesma. Quando se trata de luz, uma luz pode ser igual, sempre a mesma luz, com a mesma força, a mesma intensidade. Porém, Maor, quando se trata da luminária, que é a fonte da luz, sempre é como algo novo. A fonte da luz, né, isso sempre pode irradiar algo novo. Em outras palavras, ele estava querendo explicar aquilo que o Tzemach Tzedek dizia, que por mais que ele já tinha escutado esse mamar, esse discurso racídico várias vezes, mas para ele, o Tzemach Tzedek, ele percebia sempre uma revelação divina inédita cada vez que o Alter Rebbe repetia esse mamar, esse discurso racídico profundo, impactante e, como nós dissemos, de certa forma até dramático. O nosso Rebbe, quando no início do ano de 1952, quando ele recapitulou, o nosso Rebbe também, num Fabrengen, numa reunião racídica, também repetiu esse mamar. Ele era a 7ª geração do Alter Rebbe do Rav Shneur Zalman. Quando o nosso Rebbe pronunciou esse mamar, ele pronunciou esse mamar em prantos, com muito choro durante o mamar, pelo seu conteúdo dramático, pela mensagem que ele traz. E antes de pronunciar esse mamar, ele mencionou isso que o Hayom Yom nos traz sobre a temática do mamar, sobre a sua importância, sobre o que os Rebes atribuíram de importância a isso. E é interessante também que certa vez o 5º Rebbe de Chabad, o Rav Shalom Dover, aqui no Hayom Yom nós vamos mencionar vários Rebes. Daqui nós estamos vendo que, na verdade, as ideias racídicas, como elas foram evoluindo, e cada Rebbe, na sua geração, acrescentou mais um esclarecimento, mais uma ideia, mais um insight. Então, quer dizer, não estranhem como a gente passa de um Rebbe para outro, e etc., mas essas ideias acabam se complementando, formando, por assim dizer, o quebra-cabeças, não é? Então, certa vez, o 5º Rebbe de Chabad,
ele contou que, na verdade, é sabido entre os Hassidim que o Alter Rebbe, o Rav Shneur Zalman, enquanto ele escrevia o livro Tanya, o estado de espírito dele, por assim dizer, o estado de humor, era baseado no capítulo, naquilo que ele estava escrevendo. Então haviam capítulos que falavam mais de amargura, de seriedade, enquanto ele estava se dedicando àquele capítulo, se sentia no Alter Rebbe e, por extensão, em todos os Hassidim, um espírito de seriedade maior, etc. Quando se tratava daqueles capítulos que falam mais de serviço a Deus com alegria, então havia um espírito de alegria presente no ar, no próprio Rebbe, e por extensão nos Hassidim, etc. O que nós vemos daqui é que um Rebbe, ele se identifica profundamente com aquilo que ele diz e com aquilo que ele escreve, com seus ensinamentos, como de fato está escrito, que os tzadikim, eles colocam a sua própria alma dentro dos seus ensinamentos. Portanto, ele nos diz aquilo que acontecia quando o Admor Hazaken Rav Shneur Zalman pronunciava esse mamar dramático que nós mencionamos, Vairá, der Frumer Vairá, o Vairá que torna todos mais religiosos, por assim dizer, aquele mamar que fala que Deus não deixará nenhuma alma escapar e se perder, que mesmo os mais afastados irão retornar e etc. Então, o efeito que isso causava era um efeito dramático que se sentia no ar também. E daí a importância especial desse mamar, desse discurso racídico.